Olá, boa noite. Domingo, 22 de maio de 2022. Começa agora mais uma edição do programa 62 Minutos, uma produção independente que analisa os principais acontecimentos da semana. Um espaço para entrevistas, debate e opinião com liberdade. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, @P62Minutos e também pela TV Jovem Pan. Eu sou o Silvio Navarro e hoje vou dividir esta bancada com a Rose Rocha, mais uma vez com a Fabiana Barroso. Seja bem-vinda, Fabi. Muito boa noite, muito obrigada novamente pelo convite. E aqui de volta, a uma tela de distância, Paulo Figueiredo, que seguramente está num lugar onde não faz tanto frio. Boa noite, Paulo. Boa noite, Silvio. Boa noite, Fabiana. Seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui conosco. Boa noite, Rose. E principalmente boa noite a você que está nos assistindo. Boa noite, boa noite aos colegas de bancada, seja bem-vinda mais uma vez, Fabi, e uma ótima noite para você que também faz os 62 Minutos. O programa desse domingo vai tratar de temas importantes que deram o que falar nessa semana. Lembrando que você pode participar mandando recado pelas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Getter, Instagram, no @P62Minutos. Se inscreva também no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. E deixe a sua opinião. Ela é muito importante por aqui. Eu gosto das selfies. Não esqueçam das selfies, aquela que vocês fazem assistindo o programa. Marquem a gente, marca @P62Minutos. Não esquece de colocar a cidade da onde vocês estão mandando a mensagem, que no final do programa a gente exibe aqui e também nos nossos stories nas redes sociais. E olha, vamos lá. Como tem sido recorrente, a gente começa o programa debatendo a briga sem fim entre os ministros do Supremo Tribunal Federal e o presidente Jair Bolsonaro. Dessa vez, o presidente resolveu acionar o próprio STF e depois a Procuradoria-Geral da República contra as arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes no inquérito perpétuo que já nem tem mais nome. Vale tudo nesse inquérito do xerife do STF. É claro que Dias Toffoli negou o pedido do presidente. Teve também Edson Fachin, que agora resolveu falar, o senador Rodrigo Pacheco, que a Fabiana Barroso tanto comenta, tanto elogia, resolveu se juntar a esse esquadrão, ao consórcio da imprensa. Eu vou começar com o Paulo Figueiredo, que não estava aqui, a gente estava com saudades dele. Diga lá, Paulo. Pois é, quem achou que ia se ver livre de mim, se deu mal, estou aqui de volta. Pessoal, curiosamente, eu conversei bastante nessa semana, inclusive com a Fabiana, a gente trocou bastante ideia sobre esse assunto, me aproveitei dos conhecimentos jurídicos dela e também ouvi outros colegas advogados para entender um pouco sobre as ações do presidente Bolsonaro. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho sido bastante crítico de algumas medidas que o presidente toma pela falta de substância jurídica delas. Um ótimo exemplo foi, por exemplo, o pedido de impeachment que ele fez contra o Alexandre de Moraes, que havia muito mal redigido, com muito pouca substância. Mas uma coisa que a Fabiana pode comentar melhor, mas uma coisa que todos os juristas com quem eu falei disseram o seguinte: não, a notícia crime do presidente foi bem redigida. Ela descreve bem os fatos. E contra os fatos que são lá apresentados é muito difícil discordar, principalmente a questão, por exemplo, do acesso dos advogados aos autos, né? Alguma coisa que faz parte, que é a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. E os advogados não têm conseguido ter acesso aos autos em todos esses processos, que também duram são processos infinitos, que nunca terminam. Às vezes um processo é fechado e outro é reaberto, mas eles nunca terminam. Processos com medidas cautelares graves, pedidos de prisão, inquéritos policiais que são de prazo indeterminado, sempre acabam tendo renovação. Então, eu acho até que havia mais coisas que o presidente poderia ter descrito na notícia crime, existem mais inconstitucionalidades, mas as que ele descreveu são muito difíceis de combater. Uma coisa que é um entendimento pessoal meu, a Fabiana também, bom nós temos ela aqui no programa que ela pode comentar com mais substância, mas eu entendo que o ministro Dias Toffoli estava impedido. Foi ele que começou essa celeuma inteira, ele é o originário de toda essa questão, abrindo por ofício o primeiro desses inquéritos, se eu não me engano, acho que foi o do Fim do Mundo, que ele abriu primeiro.
então ele deveria se declarar impedido. O fato dele não ter se declarado impedido, na minha opinião, pode inclusive ser visto também como abuso de autoridade. O caminho da rejeição do processo, de ter negado o seguimento ao processo, que é algo muito estranho, porque sem ouvir a Procuradoria, mostra um pouco do ânimo lá no Supremo Tribunal Federal de como eles estão agindo todos em conluio. Às vezes parece que é uma coisa que é só do Alexandre de Moraes, mas não é. Existe um certo conluio, um certo consenso entre eles. O presidente tomou o caminho correto, agora apresentou à Procuradoria-Geral da República e vamos ver como ele se manifesta. Chamando a atenção nessa história toda, rapidamente só para a postura do bananão, que é o Pacheco, né? Esse cara é eu não vou usar um termo aqui na televisão que descreve ele de forma precisa. Então eu vou terminar com esse adjetivo. Ele é um bananão, só quer saber de jogar para beautiful people que manda no Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Pacheco. Fabi, passo então a bola para você, evidentemente um olhar aí mais jurídico, como o Paulo bem lembrou, sobre a redação desse pedido do presidente, que aliás foi redigido por um advogado paranaense, não pelo advogado-geral da União. Agora, independentemente do gabinete que fosse sorteado, seria rechaçado, pelo menos eu aposto nisso. Talvez o ministro Nunes Marques, talvez o ministro Cássio. Uma aposta difícil de ser feita hoje com quem está no STF hoje, mas vamos lá, é importante falar alguns pontos. É uma notícia crime. O que é notícia crime? É como se fosse um boletim de ocorrência. É a mesma coisa que a gente vai na delegacia e vai noticiar um crime. E o que é o correto fazer quando existem muitos indícios que foi apontado? Tem 5 teses diferentes na petição. Então, se fosse na delegacia comum, provavelmente o delegado iria providenciar a investigação. E é exatamente o que não ocorreu nesse caso. Era pedido ali para que a PGR se manifestasse. A PGR, ela é a titular da ação penal num todo, o começo da ação penal. Se começa, então, com a notícia de um crime, de vários crimes aí por abuso de autoridade, então deveria ter sido remetido à PGR. O curioso é que quando você puxa o processo na PGR, no STF, você vê que primeiro o Toffoli ele fez o absurdo de não dar prosseguimento, né? Ele negou prosseguimento para depois intimar a PGR. Ele deveria ter feito o inverso. Isso não é um errinho processual, isso é proposital. E aí o presidente pegou, como você disse muito bem, Silvia, essa parte, ele está fazendo como cidadão comum, né, na figura de cidadão, essa petição, e aí ele pega e submete isso à PGR. E aí, né, por exercício de previsibilidade, o que o Paulo Figueiredo falou é importante porque já faz 2 anos que os advogados não têm acesso integral aos autos. Eu falo integral e essa palavra é importante porque o próprio Alexandre de Moraes, o ministro, ele diz que teve sim, teve só apenso 70 e os advogados não conseguem fazer a ampla defesa e o contraditório. Eles que gostam tanto de falar de Estado Democrático de Direito, não existe Estado Democrático de Direito, muito menos democracia, sem o exercício livre dos advogados. É verdade. Aliás, eu não esperaria nada do Toffoli porque ele, de certa forma, é o pai desse inquérito do fim do mundo, esse inquérito sem pé nem cabeça. Foi ele que deu o primeiro segmento a essa ideia que se tornou perpétua aí, pelo menos até o final da eleição, não vai acabar. Rose, suas considerações, enquanto a nossa produção já prepara uma entrevista, o deputado Felipe Barros, do Paraná, vai conversar com a gente em instantes. Não, eles agem realmente como se a Constituição não existisse. Nós tivemos a cena que nós devemos até mostrar do presidente Bolsonaro pedindo ao Alexandre para levantar, para cumprimentá-lo. Daí você já vê a falta de respeito com o país, a falta de respeito com o presidente. E aí nós chegamos na questão do senhor Rodrigo Pacheco, né? O que muito me preocupa, Silvio, é essa questão nossa política, o voto por exclusão. Porque se você vê por que o Pacheco está lá, foi eleito por exclusão, né? Ao lugar de elegerem a Dilma, elegeram ele. A mesma coisa como presidente do Senado, para não eleger o Renan e outros, ele foi eleito, está lá. O bananão vai ficar até 2027 e nós penamos com isso. A minha dúvida é se os votos depois dos ministros do STF, do TSE, elegem ele como senador, porque ele parece estar trabalhando para eles.
Ele não trabalha hoje para o cidadão, ele não representa o cidadão, as pessoas, os eleitores que o elegeram. Então essa é a minha preocupação. Eu acho que o cidadão tem que prestar muito atenção em quem vai eleger esse ano. Nós teremos aí algumas vagas para o Senado, e essa semana ele ainda deu uma entrevista dizendo, abre aspas, ao assumir o Senado, fiz um juramento de defesa da Constituição. Então, senhor Pacheco, o senhor precisa reler e reaprender o que é Constituição, porque o senhor está agindo sem respeitar a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar. Pois é, como eu até disse num programa anterior, no Senado há uma galeria com as fotos, os retratos dos ex-presidentes do Senado, que evidentemente são ex-presidentes do Congresso Nacional. O Pacheco ele poderia escolher de que lado do corredor o retrato dele seria colocado na casa de Rui Barbosa. Aparentemente ele escolheu o lado de Renan Calheiros, José Sarney, Eunício Oliveira, Davi Alcolumbre e companhia. Não vou me estender aqui. A nossa produção tem esse vídeo que a Rose chamou, uma imagem que marcou a semana, era um evento de magistrados e o presidente Jair Bolsonaro foi cumprimentar o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver o que aconteceu. Olha lá. Quer comentar depois? Pode comentar, se quiser comentar depois. Tá aí, Paulo Figueiredo, para a gente amarrar então essa nossa primeira rodada de conversa, na sequência vamos ter uma entrevista com o deputado Felipe Barros. Tem imagens que valem mais do que 1000 palavras, não? Em primeiro lugar, alguém pode, por favor, cortar esse espécie de mullets que o presidente Bolsonaro tá no cabelo? Tá engraçado, tá incomodando isso, tá com um cabelinho assim meio... Um estilo argentino. Um mullet. Eu não tô entendendo esse cabelinho do presidente, mas brincadeiras à parte, eu vi essa cena diferente da maioria das pessoas, tá? E eu vi essa cena como o presidente cordialmente estendendo a mão para cumprimentar o Alexandre de Moraes, que me pareceu até meio surpreso com o gesto gentil do presidente. Não achei que ele botou o Alexandre de Moraes para se levantar, não achei nada disso. Acho que as pessoas se levantam naturalmente quando alguém estende a mão para as cumprimentar. E o Alexandre de Moraes, eu acho que, sabendo, né, o presidente tinha apresentado uma notícia-crime contra ele um dia antes, eu acho que o Alexandre de Moraes foi surpreendido. E o gesto do presidente Bolsonaro tem a ver com todos os gestos que ele vem tomando. Porque as pessoas acusam muito o presidente de a esquerda diz que ele está sempre planejando um golpe. Tem 4 anos que o presidente Bolsonaro está planejando um suposto golpe que nunca chega. Assim como o presidente Trump também estava planejando um suposto golpe que nunca chegou. No final das contas, o presidente Bolsonaro age e agiu agora nesses movimentos jurídicos pelos caminhos institucionais, respeitando rigorosamente a letra da lei e a Constituição, agiu como um cidadão comum, e do outro lado, talvez a surpresa do Alexandre de Moraes é a surpresa da esquerda, de enxergar que, como eles enxergam o presidente como um tirano, como um crápula, ficou surpreso com a gentileza e a civilidade do ato do presidente. E eu acho que se pararem para analisar os atos do presidente, em vez do discurso raivoso da velha mídia, esse é o Bolsonaro que vão chegar, um Bolsonaro civilizado e que age respeitando as instituições. É isso, muito bem. Então temos agora a participação do deputado Felipe Barros aqui nos 62 Minutos. O deputado já me ouve. Boa noite, deputado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Silvio, Paulo, Fabiana e Rose. É um prazer participar do programa 62 Minutos com vocês. Muito bem, deputado, nós já tivemos a oportunidade de conversar até em outras entrevistas. O senhor é um guerreiro pela transparência do processo eleitoral aí ao longo de muito tempo, desde a tramitação da PEC no Congresso Nacional, e agora estamos aí há praticamente 3 meses, 90 dias do início oficial da campanha, e temos um clima conflagrado, né? A corda bastante esticada por parte dos ministros do Supremo que compõem a cúpula da Justiça Eleitoral, né? Os 3 ministros que comandam o Tribunal Superior
Superior Eleitoral e do outro lado, evidentemente, está o presidente Jair Bolsonaro. Com que clima nós vamos para essa eleição? E aproveito para perguntar também se o senhor acha que será de alguma forma uma eleição judicializada. Silvio, nós estamos vivendo um momento de crise institucional, porque o Judiciário, através de sua cúpula, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, que deveriam prestar um serviço em nome e em prol do povo brasileiro, pelo contrário, resolveu tomar posição. Eu sempre gosto de dizer que a descondenação do Lula já é por si só uma tomada de posição nas eleições desse ano. Descondenaram o Lula para que o Lula pudesse disputar as eleições contra Jair Bolsonaro. Mais do que isso, o Tribunal Superior Eleitoral, mais uma vez, interferiu no processo legislativo para que o Congresso Nacional não aprovasse aprimoramentos no nosso ultrapassado e vulnerável sistema eleitoral. Nós estamos vendo uma eleição que será de fato polarizada, não há qualquer chance de uma terceira via, portanto, as eleições e o debate ficará entre presidente Bolsonaro e o descondenado Lula, e nesse contexto, o judiciário que poderia acalmar os ânimos e fornecer a toda a população uma eleição transparente, limpa, segura, faz questão de deixar os ânimos mais acirrados ainda. Então, eu não tenho a menor dúvida de que a eleição será judicializada em todos os seus aspectos, desde esse momento de pré-campanha, como até o resultado das eleições. Perfeito. Pergunta então agora da Rose Rocha. Boa noite, deputado. Deputado, a nova versão do PL das fake news diz que os provedores de redes sociais serão tratados como veículos de comunicação para fins de elegibilidade. Essa equiparação não pode resultar em cassação de mandato? Rose, certamente sim. E eu digo aqui para todos vocês aquilo que o próprio relator, deputado Orlando Silva, disse nas reuniões. Esse pedido de equiparar as redes sociais aos veículos de comunicação foi um pedido do ministro Alexandre de Moraes. O deputado Orlando Silva disse isso nas nossas reuniões, e é importante que se diga de onde veio essa ideia. E qual é a ideia do ministro Alexandre de Moraes? É colocar na lei aquela ameaça que ele fez recentemente no Tribunal Superior Eleitoral, que é cassar o diploma de todos aqueles que possam ser críticos à justiça eleitoral, críticos às urnas eletrônicas, ou seja, cassar o diploma de todos aqueles que se opõem às arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes. Através do quê? Dessa nova figura que ele está querendo criar, que é o abuso do uso das redes sociais. O que seria o abuso? Aquilo que ele bem entender. Então, o projeto por si só e o relatório por si só já trazia pontos extremamente negativos. Mas esse por si só é o pior ponto de todos. Porque, veja, se eu estou equiparando as redes sociais aos veículos de comunicação, nós sabemos que pela lei eleitoral, eu, como candidato, não posso, por exemplo, ter um programa diário de rádio, ou não posso ter um programa diário de televisão. Então, se eu estou equiparando as redes sociais, eu não posso fazer uma live diária nas minhas eleições, no período eleitoral, sob pena de eu ter o meu diploma cassado pelo ministro Alexandre de Moraes pelo TSE. Então, esse ponto é gravíssimo e a origem dessa ideia é justamente o ministro Alexandre de Moraes. Fabiana. Boa noite, deputado. Eu vou continuar no tema, porque ele faz muita força para continuar no tema. Realmente, eu vou falar também do Alexandre de Moraes. Essa semana teve novamente uma prorrogação do inquérito em relação às urnas. Você também está nesse processo? Como que está esse processo, o andamento disso, deputado? Fabiana, então, depois daquela live que eu e o presidente Bolsonaro fizemos, mostrando a todos o inquérito que investiga, e que continua investigando, porque até hoje não há conclusão, que investiga as invasões nas eleições de 2018, foi aberto um inquérito contra mim, contra o presidente Jair Bolsonaro e contra o coronel Cid, o ajudante de ordens do presidente. O Procurador-Geral da República determinou o arquivamento desse inquérito, após, por exemplo, a Câmara dos Deputados, através da Procuradoria Parlamentar, afirmar categoricamente que a existência desse inquérito já seria por si só um abuso de autoridade por parte do ministro. Isso quem disse não foi eu, foi o próprio parecer da Procuradoria Parlamentar, uma vez que não havia sido um pedido meu, havia sido um pedido da Câmara dos Deputados e que foi respondido oficialmente pelo delegado responsável.
Mais do que isso, a Corregedoria da Polícia Federal também disse que o inquérito não estava sob sigilo. Apenas quem disse que estava sob sigilo é a delegada Denise, a delegada que foi selecionada a dedo pelo ministro Alexandre de Moraes. Ela era delegada do Meio Ambiente, foi selecionada, não sei por qual razão, pelo ministro Alexandre para ser a condutora desses inquéritos, inclusive este que nós estamos falando agora. Então, nós sabemos que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica. Quem detém no sistema acusatório o poder de arquivar ou não arquivar o inquérito é o PGR. E o Alexandre de Moraes desrespeita essa decisão ao, na semana passada, encaminhar o inquérito para a Polícia Federal para novas diligências. Deputado, eu quero exatamente frisar essa parte. Que complicado que é, né? O PGR, o Ministério Público, de uma forma geral, qualquer primeiranista de faculdade de Direito sabe, porque tem direito de processo penal e processo civil, que o titular da ação é o Ministério Público. Então, o STF está mudando a lei e tirando todo o poder que existe no Ministério Público. Membros do Ministério Público, eu fico muito chocada com a ausência de vocês também se manifestarem. Eu sei que vocês têm órgãos que regulamentam, mas é importante, porque vocês estão perdendo o poder de vocês. Exatamente. O nosso sistema acusatório tem sido violado pelo ministro Alexandre de Moraes. Nós não temos o chamado sistema inquisitorial, em que o juiz ele processa, investiga e julga. Só temos isso agora, com o chamado inquérito das fake news e com esses demais inquéritos abusivos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, no final das contas, é uma grande afronta ao Ministério Público, ao Procurador-Geral da República, ao sistema acusatório e às garantias individuais que são aqui consubstanciadas na nossa Constituição Federal. Nossa Constituição Federal não pode ser rasgada ao bel prazer de qualquer ministro que seja. E tem sido violada e rasgada a nossa Constituição Federal para atender aos anseios arbitrários do ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá, então, fazer agora uma conexão do gabinete do deputado com o Paulo Figueiredo, lá nos Estados Unidos. Pergunta do Paulo. Deputado, boa noite. Eu peço desculpas e licença para fazer uma pergunta um pouco longa, mas nós já conversamos em outras oportunidades sobre esse assunto e eu quero trazer alguns dados aqui. Uma pesquisa do Datafolha de abril disse que 52% dos brasileiros desconfiam ou confiam pouco nas urnas eletrônicas. Uma outra pesquisa, essa do Instituto IDEA, de maio, diz que 44% dos mesários do Brasil, ou seja, aqueles que vão estar ali na linha de frente do processo eleitoral, não confiam ou confiam pouco ou desconfiam das urnas eletrônicas. E uma pesquisa desta semana da Quest mostrou que 57% dos brasileiros confiam mais ou menos ou não confiam no nosso sistema eleitoral. Agora eu vou fazer uma conexão. Estamos falando aqui de mais da metade dos brasileiros desconfiando do sistema que elege os senhores, todos os nossos representantes, não só o presidente da República, mas todos os nossos representantes. Eu estou aqui nos Estados Unidos, e por isso que é importante fazer essa conexão, porque nós passamos exatamente pelo mesmo problema após o processo eleitoral aqui nos Estados Unidos, enquanto a mídia e o establishment diziam que essas eram eleições mais seguras da história americana. Nesta semana passada, um documentário publicado pelo cineasta Dinesh de Souza, chamado 2.000 Mulas, mostrou que as eleições aqui foram flagrantemente fraudulentas. Tá? Resultado, antes disso, antes do documentário ser liberado, uma pesquisa Axios mostrava que 40% dos americanos consideram que Joe Biden não foi eleito de forma legítima. Entendam, 40% do país entendem que o Joe Biden não foi eleito de forma legítima, apesar de toda a campanha da mídia do establishment nesse sentido. Agora vou à minha pergunta. Como o Brasil escapará de, para um lado ou para o outro, em 2023, ter 40% da população ou mais entendendo que o processo eleitoral, que o nosso presidente, que os nossos líderes, que os nossos governantes não foram eleitos de forma legítima? Paulo, uma excelente pergunta. São duas questões que eu preciso dizer sobre essa sua pergunta. A primeira delas é a seguinte: esse debate sobre confiar ou não confiar no sistema eleitoral, no sistema eletrônico de votação brasileiro,
sempre é muito mal colocado pela extrema imprensa. Pela extrema imprensa, aquela mesma extrema imprensa que recebe milhões de reais de verba publicitária do TSE para divulgar e fazer propaganda das nossas urnas ultrapassadas e vulneráveis. E eu digo que é sempre mal colocada essa questão, porque, veja, a relação de confiança é uma relação que deve se estabelecer nas nossas relações interpessoais. Então, eu confio no meu pai, eu confio na minha mãe, eu confio na minha esposa, eu confio nos meus filhos. A relação de confiança é uma relação que se dá entre pessoas nas suas relações interpessoais de convivência. E simplesmente querem que a gente passe a confiar nas urnas eletrônicas por conta de falas de autoridades. É sempre o la garantia sou eu. Olha, vocês precisam confiar no sistema eletrônico porque eu, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, digo que ele é confiável. Numa democracia, e essa foi a decisão da Suprema Corte Alemã, quando deliberou sobre a questão do voto, numa democracia, a eleição ela tem que ser auferida objetivamente por cada um do cidadão. Cada um do cidadão, cada um do eleitor tem que objetivamente atestar se o resultado ele é legítimo ou não. É por isso que a Suprema Corte Alemã decidiu que o voto exclusivamente eletrônico é inconstitucional, porque o eleitor não consegue conferir com seus próprios olhos se ele confia ou se ele não confia, se ele confiou naquele resultado ou se ele não confiou naquele resultado. Então, eles querem sempre colocar essa questão da confiança de uma maneira mal colocada, porque não é possível numa democracia eu ser obrigado a acreditar num sistema porque uma autoridade qualquer disse que ela é confiável. Pelo contrário, cada eleitor brasileiro tem que ter a prerrogativa de visualizar com seus próprios olhos se o seu voto foi registrado, apurado, totalizado corretamente, portanto, se a eleição ocorreu dentro de uma lisura necessária ou não. E sempre se coloca o seguinte, olha, vocês foram eleitos por esse sistema. Eu falei, sim, não existe outra possibilidade de elegermos em outro sistema. Eu, como pré-candidato ou como candidato, não posso escolher qual sistema eu quero disputar, se no voto impresso ou se no voto eletrônico. Então, qual é a solução? É disputarmos a eleição dentro do sistema arcaico, que é o sistema brasileiro hoje, e tentarmos mudá-lo por dentro. Pois é, deputado, estou de acordo. Queria falar um pouquinho sobre o papel das Forças Armadas, deputado. Veja bem, em dado momento, a Justiça Eleitoral, que era comandada pelo ministro Barroso, ele passou o bastão para o ministro Fachin, que vai transferir esse mesmo bastão, a presidência das eleições, vamos dizer assim, para o ministro Alexandre de Moraes. As Forças Armadas foram convocadas, chamadas, convidadas, para usar a expressão correta, porque hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer expressão, para participar do serviço de inteligência, de transparência, daquele comitê formado. Num dado momento, os técnicos, os militares, de ponta, né? Estamos falando de militares formados pelo ITA, pelo IME, altamente gabaritados, apontaram algumas sugestões, fizeram ali apontamentos sobre o processo de transparência, de lisura, de confiança, de segurança das urnas. E aí, eis que tudo isso é descartado. Eu queria que o senhor me ajudasse a entender em que momento eles decidiram que aquilo que os militares estavam apresentando não servia e por que não servia. Ô Silvio, é importante a gente resgatar em que contexto que a chamada Comissão de Transparência foi criada. Na Câmara dos Deputados, então, nós votamos o relatório apresentado por mim do voto impresso, fomos derrotados. Tivemos maioria na Câmara, mas não atingimos os 308 votos necessários. Por se tratar de uma PEC, o quórum era qualificado. Então, fomos derrotados. Logo após isso, certamente o ministro Barroso, surpreendido pela votação que tivemos, criou a chamada Comissão de Transparência e convidou as Forças Armadas para participar e integrar formalmente a chamada Comissão de Transparência Eleitoral. Não apenas as Forças Armadas, como universidades, técnicos, professores, acadêmicos e outros institutos que fazem parte da chamada Comissão de Transparência, que não tem nada de transparente. Então, a Comissão de Transparência atuou de modo nada transparente desde o início dos seus trabalhos. Eu solicitei formalmente à Comissão de Transparência os relatórios que foram produzidos, as atas das reuniões, solicitei não apenas aquilo que o Exército produziu, mas as sugestões apresentadas por cada uma das instituições que fizeram parte da Comissão de Transparência, e isso até hoje não me foi disponibilizado. As sugestões oriundas das nossas Forças Armadas
só me foi apresentado depois da enquadrada que o general ministro da Defesa, Paulo Sérgio, fez ao ministro Edson Fachin, presidente do TSE. Se não fosse por isso, certamente os documentos estariam ainda sob sigilo. Então é a Comissão de Transparência Eleitoral que não tem nada de transparente e que simplesmente todas as sugestões de todas as instituições foram simplesmente descartadas. É verdade. Bom, Rose, tem mais uma pergunta? Tenho, deputado. Nós temos visto várias situações que deveriam passar pela Comissão de Ética sendo julgadas pelo STF. O Congresso tem a sua parcela de culpa, mas na sua opinião, quem é o maior culpado? O que pesa mais, os parlamentares ou os presidentes do Congresso, das casas? Olha, eu acompanhava aquilo que vocês comentavam antes de eu entrar aqui no programa sobre o presidente Pacheco em relação aos pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. É importante que se diga o seguinte: o presidente de uma das casas, seja o presidente Lira ou o presidente Pacheco, é presidente. Portanto, nós temos um sistema presidencialista em cada uma das casas, na Câmara e também no Senado. Então, o que é importante nesse primeiro momento é nós termos maioria de senadores para que esses senadores pressionem o presidente do Senado Federal, portanto, o senador Rodrigo Pacheco, para aí sim o presidente Pacheco ser cobrado de uma conduta que ele possa ter, né? Por exemplo, a abertura de um impeachment de ministro do Supremo. Essa observação parece insignificante, mas não é, porque os presidentes também pensam nas suas respectivas reeleições como presidentes das casas, os presidentes internamente nas relações têm que sempre ter maioria para tomada de decisão, os presidentes são cobrados pelos líderes partidários. Então, é muito importante que nós tenhamos a maioria de senadores, ou o número suficiente de senadores necessários, para qualquer medida que seja. Às vezes, é claro que a cobrança ao presidente Pacheco, como para qualquer outra autoridade, é importante, mas eu tenho a impressão de que o foco nesse momento tivesse que ser a cobrança aos senadores para que se organizem, formem maioria, para aí sim, tendo o número suficiente, cobrar o presidente Pacheco a abertura de qualquer pedido de impeachment que seja. Foi assim no impeachment da Dilma Rousseff e sempre assim. Nós temos um sistema presidencialista dentro das casas. Mas o senador Girão pediu, pressionou e o presidente Pacheco disse que não viu nada de errado. É porque justamente me parece que falta uma maioria. Nós, se fôssemos a voto, vamos pensar numa situação hipotética. O presidente Pacheco vai colocar em votação o impeachment de um dado ministro nesse exato momento. Eu confesso que não tenho a garantia de que nós temos a maioria de senadores necessários para aprovar um pedido de impeachment de ministro. E talvez seja por isso a postura sempre refratária do presidente Pacheco em relação a qualquer assunto que seja relacionado ao Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que o foco nesse momento para a população é cobrar os senadores de cada um dos estados brasileiros para que se posicionem favoravelmente pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Aí sim, quando nós tivermos um número necessário, suficiente, de senadores que já se posicionem publicamente pelo impeachment, que cobrem também o presidente Pacheco pela abertura. Muito bem, quero então agradecer aqui a participação do deputado Felipe Barros do Paraná, mas não sem antes perguntar de quem é essa camisa de futebol que está aí atrás do senhor, deputado. Ô Silvio, é do nosso querido Londrina Esporte Clube, o chamado Tubarão. Muito bem. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Até uma próxima. Até, é um prazer falar com vocês. Rose, fazer conexão com Brasília? Vamos para Brasília. A repórter Berenice Leite foi ao Congresso Nacional ouvir os nossos parlamentares sobre o que são atos antidemocráticos. Vamos acompanhar. Nunca se falou tanto em ataque à democracia, assim como nunca vimos tantas decisões do Executivo serem contestadas na Justiça por parlamentares. O assunto é polêmico. Afinal, quem é que está atacando a democracia? Deputado, quando atacam, por exemplo, o ministro do STF, o senhor considera isso um ataque à democracia? Quando é ataque pessoal e de baixo nível, com certeza que é um ataque à democracia. Quando atacam o chefe do Executivo, também é ataque à democracia? O chefe do Executivo
é quem está atacando o Supremo. Deputado, eu não estou aqui para defender nem A e nem B. Eu só queria entender como é que funciona o que é considerado ataque à democracia, na sua opinião. O senhor disse que atacar o STF é ataque à democracia. E quando atacam o chefe do Executivo, também não deveria ser considerado? Os ataques ao chefe do Executivo não é o poder executivo, e sim é quem está comandando o executivo. Para o ministro Edson Fachin, que preside o Supremo Tribunal Eleitoral, um exemplo prático de ataque à democracia é atacar a justiça eleitoral. O discurso está bem alinhado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que já chegou a afirmar em sua conta no Twitter que não há cabimento levantar qualquer dúvida sobre as eleições no Brasil e que o Congresso Nacional é o guardião da democracia. Acho que o ataque ao STF, principalmente o questionamento das urnas eletrônicas, ele foi eleito pelas urnas eletrônicas, eu fui eleito pelas urnas eletrônicas. O senhor acredita, então, que não é possível desconfiar do sistema eleitoral que nós temos atualmente? Eu acredito que um sistema eletrônico, se for possível aperfeiçoá-lo, eu acho que... Até porque esse aí é desde os anos 90, né? Exatamente. Na última quarta-feira, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, disse que a democracia será garantida com as urnas eletrônicas. Mas o que fica em xeque é a autonomia entre os poderes. O ministro Alexandre de Moraes, ele suspendeu um decreto do presidente que ia beneficiar toda uma população. O que o senhor acha dessa decisão? As decisões são independentes e cada um tem a sua missão. Na sua opinião, houve uma interferência nesse caso ou não? Nesse caso, eu preciso me inteirar melhor dessa situação para poder apresentar um juízo de valor. Diante de tantas interferências do Judiciário nas decisões do Poder Executivo, manifestações populares pedindo o impeachment de ministros do Supremo têm ganhado força nos últimos anos. Atos que também têm sido rotulados de antidemocráticos. Olha, o direito de se manifestar é assegurado a todo cidadão brasileiro. Uma manifestação só pode ser considerada antidemocrática se ela utilizar a força ou a violência. Nós estamos sobre um estado de exceção, onde nós temos o Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade, quem dita é o Barroso, o Fachin, a mídia amestrada do PT, e o que essas pessoas dizem é o que é a verdade. E qualquer coisa que você disser que fugir desse enquadramento deles, eles simplesmente dizem que é fake news e você está passivo de ser preso, de você ser exilado. É isso que nós temos. Tanto é que nós temos presos políticos. Então, você pode dizer que existe democracia plena quando existe presos por causa de opiniões e falas? Muito bem, olha, boa fala do deputado José Medeiros. É danado essa Berenice, hein, Fabi? Nossa, a Berenice, ela está viralizando e com razão. Eu só queria fazer um comentário bem breve. O que é antidemocrático? Ataque é coisa de gente que não sabe nem direito o que é o português, né? Fica quem tendo ataque é bem coisa de esquerdista. Mas antidemocracia, acima de tudo, não ouço ninguém falar disso. É a centralização que o TSE fez ao arrepio da lei eleitoral, porque a lei eleitoral exige ainda os TRS, e isso a gente não tem observado. Então centralizaram tudo num supercomputador, então não estou nem falando de urna, estou inovando aí, e vamos ver se alguém vai me acusar depois que eu estou atacando alguma coisa. Só estou apontando algo que está na lei, portanto, democrático. E lembrando, Silvio, você falou antidemocracia, democracia é o governo em que o povo é soberano e não o judiciário. Isso aí. Vamos lá, Paulo Figueiredo, então, para amarrar esse assunto de vez, antes da gente seguir para as eleições. Eu amarro trazendo sempre um exemplo americano. Nessa semana, o governo Biden encerrou um conselho contra a desinformação que ele havia criado, uma espécie de Ministério da Verdade aqui. Tentou implementar um órgão do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o departamento que cuida da segurança nacional, para combater desinformação. Isso soa familiar para vocês? Eu quero chamar a atenção a isso,
porque este caminho, que é o caminho de tentar transformar qualquer opinião de direita em desinformação e transformar isso num perigo à democracia, um perigo à segurança nacional, isso é um fenômeno que vem acontecendo já no mundo inteiro. O Brasil só está copiando isso que vem acontecendo aqui. Existe um documentário que eu recomendo para as pessoas que tiverem acesso, da Fox Nation, do Tucker Carlson, chamado Patriot Purge, né? Depois procurem nas minhas redes sociais, eu falo o nome do documentário. Então, existe uma criminalização, uma ideia de criminalizar a opinião de direita. Quem que o Biden colocou como líder dessa comissão aqui nos Estados Unidos, desse conselho aqui nos Estados Unidos, foi uma esquerdista que fazia um monte de fake news na internet. No final das contas, a sociedade americana ainda é mais robusta do que a brasileira e a liberdade de expressão aqui é mais defendida. Então, foi uma repercussão negativa tão grande que ela acabou de renunciar essa semana e o governo Biden extinguiu esse conselho por tempo indeterminado. Agora, só para complementar a frase a frase do deputado Felipe Barros, dizendo que na verdade o problema é que não há maioria nas casas e o Pacheco e o Lira se movimentam de acordo com a maioria. Isso é verdade, nós precisamos sim pressionar os deputados e senadores. Mas, por outro lado, principalmente o Pacheco, o bananão do Pacheco, ele faz questão de, antes de ouvir a maioria ou qualquer outra coisa, rechaçar qualquer possibilidade do exercício do poder de fiscalização do Supremo Tribunal Federal. Ele faz isso a priori, ele faz isso sem ouvir ninguém. Ele sequer analisa os fatos com profundidade. E isso sinaliza, funciona na outra direção, sinaliza para os senadores que não adianta eles se posicionarem porque o presidente da casa não vai fazer nada de qualquer maneira. Então, sim, é responsabilidade dos senadores, nós temos que pressionar os senadores, mas o senador Rodrigo Pacheco, presidente da casa, tem um papel de liderança fundamental e ele age sempre a serviço do Supremo Tribunal Federal e nunca cumprindo o seu papel constitucional, que é de fiscalização. Muito bem, isso dito, vamos falar de eleições. Enquanto o Lula estava em lua de mel e o Bolsonaro, como a gente disse aqui, numa guerra para que os ministros do STF e do TSE não tirem ele do jogo, a terceira via viveu dias de velório nessa semana. Quem se deu mal foi João Dória, que acabou preterido pelo PSDB e pelos aliados MDB e Cidadania. A favorita para ficar com a vaga é a senadora Simone Tebet. E aí, o Ciro Gomes que se cuide porque vai ter concorrência pela medalha de bronze, pelo terceiro lugar nas eleições. Quem começa? Para o ímpar, Fabi ou Rose? Olha, eu vou então sair na frente. Eu estou observando tudo isso nessa semana e o João Dória, ele fez o incrível, né? Ele conseguiu rachar o PSDB, conseguiu brigar com os dirigentes dos partidos, conseguiu gastar 12 milhões de reais para as prévias do PSDB, para, no fundo, depois mostrar que eles não estão preocupados com o principal. Cadê os projetos, né? Falta combinar com o povo. Então, essa medalhinha de bronze aí que você mencionou é uma medalha de consolação, mas também mostra para nós que os velhos políticos, aliás, só para linkar com o Pacheco também, muita coisa é decidida em reuniões por aí, né? Então, como o Paulo Figueiredo, olha, quase pequei aqui, hein, Paulo? Ele vai ficar bravo com você. Como olha. o Figueiredo acabou dizendo, ele já vem previamente decidido, porque, ao que tudo indica, existem essas reuniões em Brasília, onde muitos ali sentam e decidem o futuro da nação. Não deveria ser assim, e isso sim, para mim, é conspirar contra a democracia no Brasil. Rose, olha só, eu gosto quando eles dizem que vão fazer uma pesquisa, fizeram uma pesquisa para decidir entre o Dória e a Simone Tebet, quem tinha mais votos. Segundo os institutos de pesquisa, eles teriam no máximo 2 pontos. Como a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos, ambos podem não ter ninguém. Zero. Ninguém, eu falo que é a turma do traço, né? O Dória ele tá se tornando candidato de si mesmo. Ele não tem o apoio do partido, ele não tem... Os apoios dele são os apoios comprados e agora ele está vendo isso. Mas eu acho lindo esse pessoal que trancou todo mundo em casa, vendo o resultado disso agora. Eu espero que isso se repita em todos os estados brasileiros. O Dória, ele está colhendo o que ele plantou, né? A política não é para amadores.
Mas mesmo assim ele já começou traindo Bolsonaro, traiu o partido e agora ele está tendo resultado disso. Realmente, como a Fabi falou, não tem um plano para o Brasil. A terceira via pecou aí, já começou tarde também. Nós vimos a questão do Moro, né? Porque todos eles só pensam em atacar o Bolsonaro. Eles perderam tanto tempo atacando o Bolsonaro que o resultado está aí. As pessoas, o cidadão quer projetos para o país. O cidadão sabe quem é de verdade, sabe quem é pilantra, sabe quem é malandro. Não pensem vocês, candidatos, que nós não sabemos. Paulo Figueiredo, para a gente passar brevemente então aqui por esse assunto, no PSDB, historicamente, trair e coçar é só começar. Eu queria fazer um apelo aqui e pedir. Nós temos uma audiência grande, tanto aqui quanto no nosso canal, que aliás eu faço sempre o convite para as pessoas se inscreverem no nosso canal no YouTube, quanto na Jovem Pan. E eu queria fazer um apelo. Eu queria que algum eleitor da Simone Tebet me mandasse uma mensagem, porque 3 coisas que eu nunca vi na vida são enterro de anão, cabeça de bacalhau e uma pessoa dizendo que ia votar na Simone Tebet. Então, se existir alguém, por favor, me mande uma mensagem pelas minhas redes sociais, porque eu quero estudar, eu quero entender do ponto de vista antropológico quais são as suas ideias. Eu duvido muito que exista, eu acho que é isso mesmo que vocês estão falando, a margem de erro de 2 pontos e eles acabam tendo 0. No final das contas, o ponto que nós devemos chamar a atenção é o descolamento da realidade dessas pessoas para o povo, né? As pessoas que andam acenando para pessoas imaginárias e elas, cercadas pelos seus puxa-sacos, elas realmente, uma pessoa como João Dória, achar que realmente ele tinha alguma chance de ser um candidato competitivo à presidência da República, a ponto de, e esse foi o lado bom, ter renunciado ao governo de São Paulo, esse delírio, esse estado de delírio e desconexão entre as pessoas e esses políticos, ele tem que ser estudado. Ele é um fenômeno antropológico. O fato de a nossa imprensa incensar o João Dória, os puxa-sacos em volta dele, prefeito Rio Eduardo Paes puxando o saco dele no Twitter, o pai da vacina, o pai da vacina. Como é que pode um cara que supostamente recebe tanto elogio da imprensa ter 0? E o Bolsonaro, que é massacrado pela imprensa, é recebido por multidões em todo lugar que passa. Esse descolamento entre o mundo desses caras e o mundo do povo é que eu acho interessante. Eu acho muito interessante eu aqui dos Estados Unidos conseguir entender melhor o que pensa o povo brasileiro do que o João Dória em São Paulo. Uma coisa é fato, o presidente Bolsonaro consegue colocar mais gente numa barraca de caldo de cana do que todos esses pré-candidatos da terceira via, finada terceira via juntos. Mas Paulo olha que se a Tebet não conseguiu convencer nem nós, que somos mulheres, né, Fabi? O Paulo chamou a atenção para uma cena do passado, Dória, assim, isso te lembra alguma coisa, Rose? Sim. Vamos agora ao nosso quadro preferido do programa, A Internet Não Esquece. Lembrando que você participa enviando aquele vídeo que vale a pena ver de novo. O escolhido dos nossos seguidores nas redes sociais, quem é? João Dória, o candidato de si mesmo. Em plena pandemia, ele foi passear no shopping e fez tchau até para as lojas vazias. Acompanhe. Da Banabon, Camila Banabon. Fora Bolsonaro. Eu lembro dele fazendo fora Bolsonaro. É isso. A minha dúvida, Silvio, eu só tenho uma dúvida rápida, e é uma dúvida do ponto de vista científico. Eu queria saber se o João Dória está fingindo, e ele é bom de fingir, ou se ele realmente é esquizofrênico, e ele enxerga aquelas pessoas. Porque isso talvez explique o fato de que ele achava que ele seria candidato à presidência da República com chance. É isso. Ai, Paulo. Bom, nosso momento de humor aqui nesse finzinho de noite de domingo de lado para falar um pouco sobre o noticiário internacional. Elizabeth Begley, se minha pronúncia não estiver correta, Paulo Figueiredo vai me corrigir. Indicada para ser embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, disse nessa semana que a sua prioridade será combater o desmatamento e os crimes ambientais aqui no Brasil. Bom, ela chega querendo proteger a floresta que não é dela.
né? É possível que o Leonardo DiCaprio venha junto para salvar aí as girafas da Amazônia? Não sei. Paulo Figueiredo, explique para a gente essa situação. Mais grave do que isso, Silvio, ela está sendo sabatinada pelo Senado, né? Mais grave do que ela querer se intrometer na Amazônia, e tem muita floresta aqui nos Estados Unidos, todos os anos incêndios históricos acontecendo na Califórnia, um estado que há décadas é governado pelo partido do presidente que a indicou, o Partido Democrata. Tem muita floresta aqui para ela prestar atenção antes de meter o bedelho nas nossas, né? Tem muita ajuda que o governo americano poderia estar dando para a manutenção da Amazônia, se eles estão tão preocupados assim com o mundo, que não vem dando. É muita balela. Mas o que me chamou mais a atenção foi a pergunta feita por um senador democrata, claro, um senador de esquerda, ela, na sabatina, a respeito das eleições brasileiras. E ela comete ali uma gafe diplomática, porque ela critica o líder eleito pelo povo brasileiro, no sentido de que, apesar das falas do Bolsonaro, ela se posiciona se posiciona politicamente, que é algo que ela não deveria fazer como embaixadora. E ela coloca em dúvida o processo eleitoral brasileiro. Quer dizer, ou melhor, ela reforça a segurança do processo eleitoral brasileiro e rechaça as dúvidas que, como eu disse, não são do presidente Bolsonaro, são repito a pesquisa que eu citei agora há pouco, 57% da população brasileira que confiam mais ou menos ou não confiam no sistema eleitoral, de acordo com a última pesquisa do Quest essa semana. Então, agora, o governo brasileiro poderia tomar uma postura mais ativa. Primeiro, pode, por exemplo, convocar o embaixador brasileiro para prestar esclarecimento, convocar de volta o embaixador brasileiro, e pode, em última instância, negar. Eu esqueci o nome agora, o termo em francês, que é o termo que o governo brasileiro concede a uma espécie de certificação, ele aceita o embaixador. E o governo brasileiro pode sinalizar, e atrapalharia muito a sabatina dela no Senado, pode sinalizar que não a aceitaria como embaixadora, uma vez que ela já se posicionou politicamente contra o líder do Brasil. As relações internacionais brasileiras, há bastante tempo o governo Bolsonaro não vai muito bem nessa área, está cochilando um pouquinho, e essa é uma área onde o governo deveria se posicionar sim de forma mais forte. Porque, repito, nenhuma diplomata americana pode desprezar, primeiro, o líder eleito pelo povo brasileiro, e segundo, uma dúvida que paira sobre 57% da população brasileira. Ela deveria estar muito preocupada com a integridade do sistema eleitoral dela, porque 40% da população americana, e eu diria mais do que isso, depois do documentário bombástico do Dinesh Souza, não acreditam que o presidente do país deles foi eleito de forma legítima. É verdade, Paulo. E aí tem aquela coisa também que a senhora Elizabeth já bate na porta do Brasil querendo dar aquela lacradinha, né? Querendo ser manchete no consórcio da imprensa. Olha, a nova embaixadora dos Estados Unidos está alertando que as nossas florestas estão queimando. Chame o Leonardo DiCaprio, meu Deus, cadê a Greta? Né? É aquela agenda permanente, né? Que, para falar a verdade, até cansa para um domingo à noite, Fabi. Pois é, mas aí a gente vai ter que repetir a máxima, né? A Amazônia é nossa, a Amazônia é nossa, a Amazônia é nossa. Isso serve para o Macron, serve para o Trudeau ou qualquer outro globalista que ainda insiste, né, com essas pautas. E uma coisa que o brasileiro, apesar de tudo, sabe fazer muito bem é defender a nossa própria soberania. Não é à toa que nós somos um país ainda com fronteiras colossais, e aí vai ficar amargura, né, para os esquerdistas globalistas, porque independente de quem estiver no poder, eu duvido muito que a Amazônia não continuará nossa. Olha, ainda dá tempo da gente comentar mais um assunto. Paulo Figueiredo, quem esteve por aqui no Brasil foi Mr. Elon Musk. Se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro, também com empresários, o bilionário, quase dono do Twitter. Teve, evidentemente, uma agenda aqui, uma agenda de tecnologia para a Amazônia, para escolas na região amazônica. E eu queria ouvi-lo, você que tem acompanhado o passo a passo do Elon Musk nesse processo de compra do Twitter e até algumas denúncias que andaram fazendo contra ele recentemente. Pois é, primeiro um golaço do presidente Bolsonaro, do governo Bolsonaro, deveria estar sendo comemorado pela imprensa, porque estamos falando do homem mais rico do mundo, um empresário de enorme sucesso,
em várias áreas, desde os carros elétricos que as pessoas tanto gostam, até foguetes e área aeroespacial, mas passando também por isso que ele veio fazer aqui, que é levar a internet a áreas remotas do Brasil, que vão ajudar, inclusive, com a segurança da Amazônia, e levando educação e acesso à internet às pessoas. Muito, muito bacana e muito simbólica essa visita. Bom, o que me chamou a atenção foi a denúncia de assédio sexual que o Elon Musk recebeu nessa semana, na mesma semana onde ele disse que pela primeira vez na vida ele votará no Partido Republicano porque o Partido Democrata se transformou numa desgraça. Então, a denúncia é de um assédio sexual que ele teria feito a uma funcionária da SpaceX, da área dos jatinhos lá da SpaceX, em 2016. 2016 tem 6 anos. 6 anos essa denúncia ficou lá adormecida e, subitamente, logo depois que Elon Musk começa a defender a liberdade de expressão, a atacar a lacração e dizer que vai votar em republicano, coincidentemente, aparece esse tipo de denúncia. O legal foi que nesta semana, logo no início da semana, o próprio Elon Musk havia avisado, olha, agora que eu me declarei republicano e que eu estou indo contra o establishment da esquerda, se preparem porque eu vou sofrer ataques. Esse foi o primeiro, mas sem dúvida nenhuma, pessoal, não será o último. Essa turma da esquerda é a turma do cancelamento, do assassinato de reputação. Não existe escrúpulo, não existe respeito à dignidade, não existe ser humano. Eles destroem qualquer um que estiver no caminho deles. Em última instância, é a mesma mentalidade comunista de sempre. Julgamento sumário e tiro na nuca. É isso. Muito bem, Fabi, um comentário sobre a visita do Elon Musk. Você ganhou seguidores no Twitter desde que ele comprou? Sim, impressionante. Ou pelo menos iniciou o processo de compra, né? Vamos Sim. ter alguma cautela. E foi impressionante mesmo. Havia algo obscuro ali no Twitter e foi solucionado subitamente. O que eu acho muito interessante essa vinda do Elon Musk é trazer essa tecnologia. Lembrando que ainda está o conflito na Ucrânia e na Rússia, e por lá a Ucrânia não ficou sem sinal de internet justamente pela tecnologia do Elon Musk. Então é importante isso para a gente ter noção de que nem com uma guerra o negócio cai. E a esquerda vai chorar, tá uma choradeira com essa visita, estão até achando ruim que o presidente foi visitá-lo e não o inverso, né? Falando, olha, ele é tão rico, por que ele não pegou um jatinho? Gente, parem com isso, aceitem, porque existe um interesse real no Brasil e esse interesse é dos dois lados. O interesse ele também vai lucrar, gente. O Brasil tem potencial para isso. Esquerda, sinto muito, vocês vão perder nessa também. É isso, e principalmente sigam o programa 62 Minutos no Twitter, @P62Minutos. Rose, olha, já estou de olho no relógio, hein? Sim, nosso programa está quase chegando ao fim, mas antes, vamos saber o que deve ser destaque na semana? Confira. Nesta semana, o plenário da Câmara dos Deputados vai analisar o projeto de lei que desonera tarifas de energia, telecomunicações e transporte. A proposta estabelece ainda uma alíquota máxima de ICMS de 17%. E o presidente da Casa, Arthur Lira, também prometeu que nesta terça-feira será finalmente instalada a Comissão Especial sobre Reforma Tributária, o que todo mundo está esperando aí já faz tempo. E ainda no dia 24 está programado um debate sobre saúde e os desafios do Estado, onde foram convidados representantes dos pré-candidatos à presidência da República e até agora já confirmada a presença de representantes de João Dória e de Lula. Também foram convidados representantes de Ciro Gomes e do presidente Jair Bolsonaro. Isso é só um esquenta, né? Logo, logo teremos aí os tão esperados debates com os candidatos frente a frente. Volta ao estúdio. Será? Tenho dúvida se teremos ou não os debates na eleição desse ano. E agora é a hora mais bacana desse programa, a hora de ler os tweets, as mensagens. Será que mandaram selfies pelo Instagram pra gente? Você que faz 62 com a gente, vamos lá, produção. Vamos caçando mensagens que chegaram aí ao longo da semana e agorinha há pouco
Chegou ali uma mensagem: cada dia melhor. Eu daqui acho que está escrito Isabela, não enxergo, confesso. Isabela Feitosa. Isabela Feitosa, o Paulo Figueiredo me ajudou. Próximo, vamos girando. Luiz Sérgio, noticiário inteligente tem nome. Obrigado, Luiz. A Rose vai caçar o próximo, vamos lá. Girando mais um. Edson Barbosa, Jovem Pan News. Os pezinhos de pra cima. olho. Paulo Figueiredo, na sua tela, o que acontece neste segundo? Thales Melo tá botando a foto aí. Eu não estava nesse programa, estava o Roberto Mota, que me substituiu muito bem. Beatriz Galvão, também o programa da semana passada, e também o Ricardo Salles. Ela disse que virou fã da gente. Obrigado, a gente é fã de você também. Próximo. Temos mensagens pelo Twitter. Fabi, vamos ler um, Fabi, você. O Ronei Berber, primeira vez, parabéns, já temos mais novo lugar para confiar. Marechal Cândido Rondon, Paraná. Beijo. Abraço para o Paraná. Aliás, o deputado Felipe Barros estava conosco. O que aparece lá na tela do Paulo Figueiredo? O que está rodando por lá? Lucas Dutra, aqui em Portugal ainda o voto é em papel e não aceitam urnas eletrônicas. É verdade, eu voto em Portugal e votei esse ano, inclusive. Olha só, não sabia que Paulo Figueiredo votava em Portugal. Muito bem. Próximo. O Isaac diz o seguinte: o que causou a desconfiança foi a decisão de não adotar as melhorias nas urnas. Se tivessem adotado, isso não estaria em pauta e as eleições seriam mais seguras. Ele escreve de Coxim, em Mato Grosso do Sul. Um abraço para Coxim. Tem mais? Rose? Nádia Silveira, excelente programa para o final de domingo, um balanço da semana que passou a inovar a semana com boas informações e reflexões. Estão de parabéns, obrigada. Daniela Fernandes, de qualquer lugar com vocês, show, obrigado Daniela, é isso. Mais um. Infelizmente, nós brasileiros temos que engolir essa jabuticaba, porque nosso Congresso Nacional é conivente com tudo que há de pior na política brasileira. Muito obrigado, Sebastião, muito obrigado a você que faz esse programa conosco. Já não dá tempo para mais nada, só para eu falar tchau para o Paulo Figueiredo. Paulo, boa semana para você. Até a semana que vem. Boa noite para a audiência e para vocês. Fabi, até a próxima. Venha sempre. Muito obrigada, gente. Vambora, Rose. Vamos, uma boa noite a todos. Muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência. Domingo que vem tem mais. Até lá.